Boa noite, irmãos. A igreja em Coríntio tinha muitos dons espirituais. Alguns dos irmãos tinham a capacidade de falar e entender vários idiomas ou várias línguas. E, infelizmente, isso se tornou uma fonte de orgulho pessoal e de divisão. Assim, Paulo teve que abordar esse problema. Ora, ouvimos no capítulo 12 de 1 Coríntios que Paulo começou a desenvolver o tema de dons espirituais que são para o benefício de todos, e Deus decide a quem dar quais dons. No capítulo 13, Paulo descreve que devemos usar os dons com cuidado e amor, para servir o próximo e, está claro, especificamente a igreja. No capítulo 14, então, Paulo agora detalha princípios de como usar dons espirituais relacionados com o que sai da boca, para que seja para o benefício de todos, dando específicos exemplos que eram aplicáveis à congregação de Coríntio. Ora, o que se passava em Coríntio é que os cultos estavam sendo conduzidos de uma maneira desordenada e em completa confusão. E Paulo está a tratar dessa situação através de várias orientações gerais. Paulo então começa explicando que profetizar, isto é, edificar, exortar ou encorajar e consolar, tem um benefício maior do que falar ou compreender vários idiomas, pois havia vários problemas em Coríntios acerca da maneira de falar na igreja, e por isso então está explicando que profetizar tem um benefício maior. Ora, um dos problemas que é mencionado aqui na Epístola de Coríntios, porque a Epístola de Coríntios aborda muitos problemas que existiam em Coríntios. Um dos problemas era acerca da maneira desordenada em que estavam usando indevidamente o dom espiritual de idiomas, o qual, o dom dos idiomas, tinha sido dado para espalhar ou propagar o Evangelho nesta cidade cosmopolitana e por isso então se espalhar para o resto do mundo. De uma maneira geral, o problema em Coríntio, na congregação, além de outros problemas que foram abordados nos capítulos anteriores, é que várias pessoas falavam ao mesmo tempo, não respeitando os que estavam a pregar durante o culto. Ora, em certos casos podia ser um orgulho, ou estavam falando enquanto outros falavam, causando distúrbios no culto. Ora, isso dava uma impressão bem clara que os cultos não estavam a ser conduzidos de um modo decente e com ordem. Então vamos ver o que é que Paulo está a referir acerca de profetizar. O comentário bíblico expositivo descreve profetizar deste modo. Profetizar é falar em nome de Deus, seja a respeito de questões presentes ou futuras. Por exemplo, quando Moisés reclamou que não tinha o dom da palavra, Deus disse: Arão será teu profeta. Ou, noutras palavras, falará por ti, será teu porta-voz. A previsão do futuro, que é o que nós, na nossa linguagem de hoje, normalmente pensamos que a palavra profetizar
é limitada a isso, à previsão do futuro, mas aqui em Paulo vemos que a previsão do futuro não é necessariamente parte da função do profeta. Sim, pode ser, e muitas vezes foi. Mas um homem poderia ser profeta sem ter revelação do futuro. Ora, porquê? Porque estavam falando em nome de Deus, como Deus queria que algo fosse dito. No sentido em que Paulo usa a palavra, continuando eu a citar aqui o comentário bíblico expositivo, no sentido em que Paulo usa a palavra, um profeta era um professor e exortador inspirado, por exemplo, uma pessoa que dava um sermãozinho ou um sermão, ou mesmo os anúncios, que revelava aos homens os segredos da vontade e da palavra de Deus e os segredos dos seus próprios corações para o propósito de conversão e edificação da igreja. Fim do dessa citação do comentário expositivo. Por isso, profetizar pode ser em, digamos assim, em palavras de hoje em dia, pode ser sermões inspirados, mas não é só isso necessariamente. Também pode ser, como explicamos, falar o que Deus quer que nós estejamos falando, isto é, de acordo com as palavras da Bíblia, e por isso pode ser também encorajar os irmãos, discutindo e falando sobre Cristo e o seu papel de nos salvar e de ele vir para salvar o mundo todo. Por isso, vemos que a função do profeta, do modo que Paulo menciona, é descrita no versículo 3, 1 Coríntios, versículo 3, que diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Por isso, o profeta, desta maneira que Paulo está a referir-se, é uma pessoa que está a edificar, a exortar ou a encorajar e a consolar os irmãos. Ora, como vimos, haviam esses problemas em Coríntios acerca de que estavam a causar problemas, vários problemas, como vimos nos capítulos anteriores de Coríntios, mas especificamente agora está a falar acerca de problemas das pessoas, da maneira que as pessoas falam, e particularmente do dom de línguas. Para resolver esses problemas em Coríntios, Paulo dá uma explicação ponderada de como usar os dons espirituais usando 5 pontos lógicos e bem definidos, com a intenção de corrigir os irmãos em como eles estavam falando e causando confusão. Do versículo 1 a 5, vê-se esse primeiro ponto lógico, que Paulo deseja que todos nós devemos comunicar, isto é, falar e comunicar com outras pessoas, de uma maneira amorosa para edificar, isto é, construir a igreja. Do versículo 6 a 12, ele então dá esse segundo ponto, dando aí 3 exemplos práticos que ilustram o que devemos, ou o que dizemos, que deve ser de uma maneira compreensível. A terceira área, que é do versículo 13 a 19, ele afirma que falar em diferentes línguas, isto é, idiomas, deve beneficiar todos os que ouvem o que é dito. Portanto, é necessário haver um tradutor. O quarto ponto, que é de versículos 20 a 25, ele resume esclarecendo o propósito desses dons. Assim, falar diferentes idiomas é para os incrédulos, para alcançar o mundo como testemunha, enquanto que a profecia, isto é, exortar e encorajar os irmãos,
é para a igreja, para edificar a igreja, a irmandade. E isso também é muito benéfico para os visitantes que venham ao culto pela primeira vez. Dos versículos 26 a 40, ele então conclui esta secção com princípios básicos de como os dons espirituais de Deus podem ser aplicados na igreja para o benefício de todos. E ele não está nesta secção a dar modelos de aplicação específica, mas está a dar princípios básicos. No último estudo, no estudo prévio, parámos no versículo 25, pouco antes de Paulo abordar esses princípios básicos de aplicação. Ora, para eu dar continuidade à linha de pensamento, eu hoje vou começar ou retornar, começando do versículo 23, quando Paulo esclarece o propósito desses dons espirituais da língua, isto é, de falar. Ora, lendo então de novo versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estás loucos? Assim, quando cada um está a falar no seu próprio idioma diferente, causando confusão na igreja, os visitantes à igreja vão dizer: vocês estão fora de si, vocês estão loucos. E por isso estava isso acontecendo em Coríntios, e assim muitos viam pessoas falando em outros idiomas, às vezes incompreensíveis. Porquê? Talvez por arrogância, tentando demonstrar que eram mais espirituais, então fabricavam estes idiomas incompreensíveis, e então chegaram a essa conclusão, esses visitantes, que isto era uma bagunça, não dando então glória a Deus. Versículo 24. Mas se todos profetizarem e algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Ora, assim no versículo 24 está a dizer: se todos estiverem a edificar, a exortar, a encorajar, a consolar, isto é, estiverem a falar positivamente. Isto é, se todos nós falamos acerca das boas novas do Evangelho, das boas novas do papel de Cristo, então temos aqui uma mensagem edificante, encorajadora e consoladora da boa nova. Então, nesse caso, um novo visitante é convencido por todos e assim se torna convicto. Ora, convicto quer dizer que ele vai entender que isto é verdade, que Cristo e Deus é o nosso juiz e por isso está debaixo, digamos assim, sob julgamento, se não se arrepender. Versículo 25. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. E assim, então, os seus sentimentos internos, secretos, são expostos a quem? A ele mesmo. E ele então vai dar glórias a Deus, dizendo: esta é a igreja de Deus. Ora, agora, hoje, continuando então, do versículo 26 a 36, esta secção de 26 a 36, esta última quinta subsecção, ou a área, como mencionei há pouco, que ele aborda princípios gerais de aplicação. Sim, princípios gerais, não casos específicos. Esses princípios gerais é de como os dons da língua, ou de falarmos, ou a maneira que falamos, podem ser usados para o benefício da igreja. Em outras palavras, devemos de usar a nossa boca, a nossa língua, a nossa fala,
para edificar, encorajar e consolar a igreja. Isso é uma aplicação positiva. Então vamos ler o versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Quando estamos em comunhão, por isso é que diz, quando vos ajuntais, quando estamos em comunhão, no culto, na igreja, um princípio para ser aplicado aos cultos, aos serviços da igreja, isto é, princípios de como os cultos devem ser organizados ou em boa ordem, ele está a dar princípios, lembre-se que é princípios. Não está dando instruções específicas de como fazer o cronograma do culto, mas está a dar princípios gerais. E assim ele diz, seja que as pessoas estejam cantando, ou, por exemplo, em linguagem 2, dando um sermão, ou instruções doutrinais, ou proféticas, ou até podia ser que estejam a falar com os irmãos, depois do culto, mas durante o período de convivência, antes ou depois do culto, por si próprio. Devemos estar a fazer isso de uma maneira que seja encorajadora. Por exemplo, os irmãos podem estar a falar um com o outro, explicando como foi abençoado, ou como teve uma benção na semana passada, ou outro assunto desta maneira, que seja positiva. Isto é, que tudo seja feito quando vamos ao culto para a edificação da igreja. Isso é que diz, faça-se tudo para a edificação. E se houver alguma pessoa que fala outra língua ou outro idioma, então que haja um tradutor para os outros entenderem também, para todos estarem edificados. Versículo 27. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez, e haja um intérprete. Ora, se há uma pessoa que está a falar numa língua estrangeira, isto é, diferente da língua da região, permita-se que seja no máximo de só 2 ou 3 pessoas numa assembleia, isto é, num culto. Por exemplo, se houver 2 pessoas que estão a falar uma língua diferente, por exemplo, temos 2 ministros que vieram do estrangeiro ou mais para visitar os irmãos, por exemplo, nesta cidade ou neste país, então esses ministros, por exemplo, um dá um meio sermão, o outro dá outro meio sermão, um dá um sermãozinho, o outro dá um sermão no culto, mas só 2 ou máximo 3 pessoas. Isto é, para não demorar muito tempo, não vamos ter 4 sermões e 5 sermões, porque temos 4 ou 5 visitantes que falam outra língua. E que seja um de cada vez, isto é, sucessivamente. Porquê? Para 2 não estarem no culto a falar ao mesmo tempo. Ora, hoje em dia isto é uma coisa lógica, não se ia fazer isso, seria, nós vemos que isso seria ter maneiras incorretas de nos conduzirmos, mas parece que naquela altura estavam a falar todos ao mesmo tempo. Às vezes, em certas culturas, quando eu vou a certas áreas, eu vejo pessoas a falar todas ao mesmo tempo, como que um quer falar mais alto que o outro, que é para ter o comando na conversa. E está claro, não é essa maneira que devemos conduzir quando estamos assim, por exemplo, numa mesa e estamos todos a falar, respeitamos um e o outro, deixamos o outro completar o que está a dizer. E se for uma pessoa que esteja a falar noutra língua, é bom, é o que diz aqui, que haja uma tradução, que haja um intérprete. Agora, o versículo 28.
Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Se esse visitante não sabe falar bem, por exemplo, o português e está a visitar a congregação, por exemplo, no Brasil, ou em Moçambique, ou em Angola, em Portugal, seja onde for, mas não fala bem português, é um visitante, ele não vai estar a pregar se não houver um intérprete, porque não vai beneficiar a igreja. Versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Isto é, deixe 2 ou 3 homens, profetas, isto é, por exemplo, 2 pessoas estão a dar o meio sermão, ou 2 meios sermãos, um sermãozinho, um sermão, 2 ou 3, digamos assim, o que está a dar anúncios também, estejam a falar. Aqueles que estão ensinando, explicando as coisas da Bíblia, são aqueles que estão a falar, são esses que são aqueles que estão a profetizar. Da maneira da palavra que eu profetizar, como expliquei, do modo que Paulo está a referir-se. E assim, isso também, por exemplo, é aplicável não só ao culto, mas a estudos bíblicos, os estudos da juventude, as coisas devem ser feitas decentemente e em ordem. E os outros julgam, os outros estão a ouvir. E assim vemos, isto são princípios básicos para a comunhão cristã. Isto é, para o culto e para estudos na igreja. A igreja tem aplicado estes princípios básicos para desenvolver uma ordem, digamos assim, um cronograma que é recomendado para o culto. E por isso, na Igreja Deus Unida, estabelecemos vários padrões básicos de como nos conduzir nos cultos, de como ter a programação dos cultos na igreja. Ora, por causa desse padrão básico, quando um irmão visita outro país ou outras áreas da igreja, nos sentimos em casa. Porquê? Porque é o mesmo modelo básico de padrão, de formalidade, e isso traz uma unidade e edifica a igreja de uma maneira geral. Está claro, existem certas variações por causa da área demográfica, talvez por causa do tamanho da congregação, ou porque há uma ocasião especial, por exemplo, o Dia da Juventude, ou coisa assim. Mas baseados neste princípio, sim, é um princípio, normalmente o nosso padrão é que temos 2 palestrantes e talvez um terceiro para anúncios. E os outros julgam, isto é, estão a ouvir a mensagem. Continuando então, no versículo 30. Mas se o outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Nessa era, havia vários evangelistas, apóstolos e outros líderes na igreja que podiam explicar um tema de uma maneira mais clara, mais revelatória. Imagine, por exemplo, que Paulo estivesse lá a falar e Pedro estivesse presente e uma coisa que ocorria na mente de Pedro, e Pedro punha a mão, e então Paulo está claro, ia deixar, olha, Pedro, fala. Então Paulo ficava calado. Era uma questão de respeito, porque haviam estes evangelistas e apóstolos. Isso é um princípio que nós usamos no dia de hoje. Por exemplo, quando temos um estudo bíblico interativo, há uma certa ordem de vida no estudo, e se uma pessoa tem, diz aqui, uma revelação, ou em palavras de hoje seria um ponto de vista ou de valor que queira mencionar ou que queira perguntar durante esse estudo bíblico interativo, essa pessoa, nesse estudo bíblico interativo, pode pôr a mão, levantar a mão e então pode fazer essa pergunta. E o palestrador então dá a essa pessoa a oportunidade, calando-se, e deixa essa pessoa a expor a sua pergunta ou a sua sugestão. E está claro, isso não é uma ideia grandiosa
de que essa pessoa tenha que seja uma coisa fora do ensino bíblico, mas, digamos assim, o que a Bíblia diz aqui, uma revelação, ou, noutras palavras, uma explicação bíblica da maneira que ele entende. Por exemplo, olha, esta parábola faz-me lembrar disto também. Bom ponto. Ou pode ser que tenha uma pergunta que conduz a uma explicação adicional pelo palestrador, ou pelo ministro, ou a pessoa que está a conduzir o estudo interativo, que seja benéfico para todos. Ora, versículo 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Os comentários bíblicos estão divididos acerca do significado deste versículo, mas um possível significado prático e mais abrangente para nós é que quando estamos numa conversa, e por isso está aqui a falar, não só da parte do sermão do culto, mas quando estamos a conviver antes e depois do culto, durante, por exemplo, o sábado, todas as pessoas podem falar em nome de Deus, isto é, usando a Bíblia corretamente, mas um de cada vez. Não todos a falar ao mesmo tempo. Por exemplo, está um grupo aqui de pessoas a falar depois do culto, estão, por exemplo, a petiscar, a comer algumas coisas com os irmãos, e digamos assim, a partir pão, e a comer, e a conversar. Todas as pessoas podem falar assuntos corretos bíblicos, está claro, mas cada um de cada vez. Todos os ouvintes, então, terão benefício ou beneficiarão dessa maneira de interagir. Versículo 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Qualquer um que esteja a dar um sermão, por exemplo, seria esta pessoa que está a exortar e a encorajar, essa pessoa tem um dom, por exemplo, um dom de falar, ou um dom de ensinar. Sim, porque isso são dons do Espírito também, o dom de ensinar, o dom de explicar. Mas esse dom não está a controlar o orador. O orador tem o autocontrole sobre o dom. O orador tem autocontrole sobre o dom. A pessoa está em controle desse talento que tem, de explicar. A palavra aqui, os espíritos dos profetas estão sujeitos. A palavra sujeitos, eu quero mencionar, porque vou falar acerca da mesma palavra daqui a pouco. Esta palavra sujeitos é a palavra grega 5293, o potasso, que significa, neste caso aqui, um autocontrole exercido com o dom. Quer dizer, um autocontrole. E por isso, nós, quando falamos, por exemplo, o ministro, quando está a falar, tem um dom de explicar as coisas. Mas o ministro, o espírito homem no homem, o ministro tem autocontrole sobre esse talento, digamos assim. E por isso é que diz, esses talentos estão sujeitos aos profetas, às pessoas que estão a palestrar. Por isso, qualquer dom que Deus dá, a pessoa precisa de controlar, usar o dom da maneira correta, em amor. Entre parênteses aqui, o Espírito de Deus nunca controla, guia. O Espírito de Deus guia. Os demónios controlam as pessoas. Por isso, o Espírito de Deus nunca controla, guia. E nós então usamos esse Espírito, esses dons do Espírito, para nos ajudar, por exemplo, a ensinar ou a pregar. Versículo 33. Vamos ler. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ora, por que é que Paulo diz isto? Uma vez mais,
porque havia uma desordem em Coríntios, como mencionei ao início deste estudo, em que os cultos estavam sendo conduzidos de uma maneira desordenada e em completa confusão. Ora, Deus não é o autor de desordem e confusão, mas de paz. Mas aqui está outro problema em Coríntios, irmãos. E o versículo seguinte dá uma dica do problema que existia lá. Porque agora Paulo vai admoestar as damas sobre a responsabilidade delas de não causarem desordem e inquietação no culto. Vamos ler versículo 34 e 35. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. O problema aqui é que certas damas em Coríntios estavam falando durante o culto. E Paulo, para resumir esta secção, muito simplesmente, vou resumir à frente para saberem o significado disto. Paulo está meramente pedindo às mulheres da congregação de Coríntio para ajudarem a promover a paz e a ordem nos cultos, mantendo um silêncio respeitoso quando alguém estiver falando. É o que Paulo está a dizer. Ora, vamos então analisar primeiro este versículo 34, e há 3 palavras importantes, digamos assim, palavras-chave, que são importantes para nós entendermos. A primeira é estejam caladas, a segunda é falar, e a terceira é estejam sujeitas, como ordena a lei. Vamos então ver o primeiro, estejam caladas. É da palavra grega 4601, sigao, que significa neste contexto um silêncio respeitoso para ouvir. Há outra palavra grega que é usada quando é para estar completamente calado, mas isto aqui é, ei, não estejam a falar enquanto outros estão a falar. Tenham respeito, estejam caladas. Então, está aqui a dizer, as mulheres estejam caladas quando estamos no culto, o ministro está a falar, não estejam a falar. Eu já vi às vezes certas pessoas durante o culto começam a falar. E eu, quando vejo que isso acontece, paro e olho para essa pessoa. E depois, quando param de falar, depois continuo. Porque quando estão a falar enquanto o ministro está a pregar, é falta de respeito. E por isso está aqui a dizer, quando estão no culto, o ministro está a falar, tenham um silêncio respeitoso para ouvir e deixar os outros ouvir. Pois continua, porque não lhes é permitido falar. A palavra falar aqui é a palavra grega 2980, laleo. Isto é, falar de modo que cause confusão. Isto é, falar de modo disruptivo. E por isso não é permitido falar de modo disruptivo, que cause confusão. Mas, quando falamos, deve ser para edificar. Por isso não é permitido causar confusão, causar disrupção, interromper o culto e estar a falar assim. A terceira palavra-chave é estar sujeito. Ora, esta palavra sujeito é a mesma palavra que lemos no versículo 32, quando está a falar acerca dos profetas, estejam
sujeitos. Os espíritos dos profetas estejam sujeitos aos profetas. Isto é, os dons que os profetas têm estejam sujeitos aos profetas. É a mesma palavra. O patasso. Ora, então quer dizer que precisamos ou precisam de usar constrangimento, voluntariamente, com amor e respeito, esperando o fim do culto para fazer perguntas. Ora, falando acerca de sujeitas, como ordena a lei, está aqui a falar, algumas pessoas podem dizer, olha, é a sujeição das damas às regras e à liderança da congregação. Tudo bem, mas no contexto, e particularmente considerando o versículo 32, está a falar de respeito durante a adoração a Deus. Respeito durante a adoração a Deus. Precisamos ter respeito, isto é, estar sujeitos, ter respeito durante a adoração a Deus. E isso é um conceito fundamental da lei, na Torá. Ora, muitas vezes este versículo está associado a Gênesis, capítulo 3, versículo 16, como se a proibição das mulheres falarem estivesse ligado a uma culpa herdada pelo pecado de Adão e Eva. No entanto, Deus não responsabiliza a humanidade inteira por pecado do nosso pai ou dos pais. Nós somos responsáveis pelos nossos próprios pecados. Por isso, voltando, Paulo está meramente pedindo às damas na congregação para ajudarem a promover a paz e a ordem nos cultos, mantendo um silêncio respeitoso quando alguém estiver falando. Por isso, quando estejam caladas, tenham um silêncio respeitoso. Não é permitido falar, isto é, não é permitido causar confusões ou causar disrupção, e estejam sujeitas a quê? A este respeito de adoração a Deus, que é um conceito fundamental da lei. E também lemos o versículo 35 há pouco, e diz assim, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos. Isto é, se querem falar com o seu marido, pergunta ao marido em casa. Porque havia um problema específico de falarem na igreja em Coríntios, de novo, repetindo, durante os cultos, e aqui está especificamente a mencionar de mulheres que estavam no culto com os seus maridos. Não está a falar de mulheres solteiras ou mulheres de maridos descrentes, porque essas mulheres solteiras ou mulheres de maridos descrentes não podiam ir perguntar em casa a seus próprios maridos. E por isso, essa distração de quando estavam a interromper e a perguntar coisas aos maridos, estava a envergonhar os maridos, isto era envergonhoso para os seus maridos, porque era um conflito com a submissão e respeito que Deus quer no culto de adoração. Por quê? Porque é uma santa convocação. Somos chamados a uma santa convocação, desde do primeiro hino até a oração final. Esse período é uma santa convocação e deve haver um certo respeito e submissão que Deus quer nesse culto de adoração. Mas quando estamos a falar de estudos bíblicos interativos ou grupos interativos de estudo, o assunto é diferente. Ou estudos em casa, que sejam menos formais. O ministro faz perguntas, ou pede, ou faz uma pergunta, ou pede a opinião das pessoas, como é que você ia explicar isso? Isso então é uma situação diferente.
Paulo então termina esta discussão de que os cultos estavam sendo conduzidos de uma maneira desordenada e em completa confusão, com uma dura repreensão na forma de uma pergunta, que podia ser uma pergunta retórica e sarcástica. Vejamos então, no versículo 36, essa conclusão dele, através de uma pergunta, digamos assim, retórica e sarcástica. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Isto é, a palavra de Deus, o Evangelho, o Evangelho do Reino de Deus, veio de vocês, de Coríntios? Outras igrejas receberam o Evangelho por causa de vocês, Coríntios? Vocês, os Coríntios, são a igreja, digamos assim, a igreja-mãe? Vocês, os Coríntios, são um modelo para as outras igrejas copiarem? Vocês, os Coríntios, devem dar leis, como, por exemplo, a ordem dos cultos ao resto da igreja? Isto é, como conduzir os cultos, como lidar com os diferentes dons, isso tudo. É a vossa responsabilidade, os coríntios, de estar a dizer aos outros como fazer isso? Por que é que Paulo faz esta pergunta? Porque eles, em Coríntios, estavam tomando a liberdade de agir como se a palavra de Deus, isto é, o Evangelho, tivesse vindo deles e como eles pudessem desviar das instruções de Paulo e fazer o que bem entendessem quanto às questões de ter ordem e decência na congregação, isto é, na igreja. Portanto, vemos aqui uma forte declaração corretiva de Paulo sobre como usar os dons espirituais neste capítulo. E por isso, aqui vê-se que não é só os coríntios que são sábios. E então ele dá um resumo da lição dos versículos 37 a 40. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se você, por exemplo, é um pregador, por exemplo, você pediu a você para dar um sermão, ou um sermãozinho, por exemplo, ou você pensa que é mais espiritual que os outros, tome nota que o que Paulo está escrevendo são mandamentos do Senhor. Versículo 38. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Se alguém está a ignorar, não está disposto a ser ensinado e a se submeter, deixe essa pessoa assim por sua conta própria e risco. Temos que seguir em frente no que é certo. Não permite que essa pessoa venha a atrapalhar a obra de Deus, porque esta aplicação e estes ensinos que Paulo está a dar são mandamentos de Deus. Versículo 39. Portanto, irmãos, procurai, com zelo, profetizar, e não proibais falar línguas. Por isso, falem em nome de Deus. Falem as palavras da Bíblia. Isso é preferível, está claro. E sim, não é proibido falar em outros idiomas, mas tenham um tradutor. Versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Tudo deve ser, na Igreja de Deus, no culto, na nossa vida cristã, deve ser feito decentemente e em ordem. Vemos então que Paulo resolveu várias questões importantes que existiam em Coríntio. Nos capítulos anteriores, abordou o mau comportamento sexual, adultério e imoralidade na igreja. Abordou a adoração pública da maneira que devia ser correta, e particularmente, por exemplo, no dia da Páscoa. Abordou assuntos acerca do matrimónio, do casamento, da comunhão e interação com aqueles que não estão na fé, etc. Abordou vários pontos.
Mas havia um outro ponto muito importante que estava desviando os irmãos, os coríntios, da fé. Isso era alguns que estavam dizendo: não há ressurreição. Ora, isso é o tema final e importantíssimo desta epístola, o qual é abordado no capítulo 15 e o qual será estudado nos nossos próprios estudos. Até a próxima, queridos irmãos.